Bom dia, gente. Meu nome é Eliseu. Eu sou dirigente da Tenda de Caridade Caboclo Pedra Branca, uma terreira que fica aqui na cidade do Rio Grande, no bairro Coab 2. O tema do vídeo de hoje é as imagens de Exu. Eu quero começar falando sobre a migração de alguns irmãos que vêm de outras religiões para a Umbanda. E é normal. As pessoas normalmente não acertam de primeira e alguns irmãos passam por algumas religiões ou por várias religiões até chegar na religião que gostam. Assim como tem pessoas que saem da Umbanda e vão para outras religiões. É o tipo de coisa que é normal. E principalmente assim, os irmãos que são católicos, os irmãos que vieram de uma igreja evangélica, ou os irmãos espíritas, esses irmãos, quando chegam nas terreiras de Umbanda e veem as imagens dos nossos guardiões, dos nossos Exus e Pombogiras, ficam um pouco assustados, porque para eles para esses irmãos ainda existe essa relação dos nossos Exus com o diabo. A gente sabe que não, e a maioria dos umbandistas, dos dirigentes, dos médiuns umbandistas, quer pregar o contrário, que não existe relação entre o diabo católico e o Exu. E é isso que a gente faz aqui na nossa casa. A gente está sempre falando, explicando para as pessoas que não existe essa relação. O diabo católico é uma entidade, é um ente da religião católica. E eles não têm nada a ver, e ele não tem nada a ver, ou os nossos Exus não tem nada a ver com essa entidade. Só que quando um irmão é iniciante e ele chega na Umbanda, ele vai olhar a imagem de um Exu, de alguns Exus, e vai logo fazer essa relação. Infelizmente, eu digo assim. E o que eu digo? Bom, primeira coisa, na Umbanda a gente não cultua o diabo católico, porque a Umbanda é Umbanda, o catolicismo é o catolicismo. Nós que somos umbandistas, nós que temos um pouco mais de conhecimento, nós sabemos que a Umbanda, sim, pegou alguns rituais, vamos dizer assim, do catolicismo e trouxe para o terreiro. Trouxe para o seu conjunto de rituais, seu conjunto de práticas. Mas a Umbanda, ela é uma religião diferente do catolicismo. Assim como é diferente um pouco, não vou dizer assim que seja tanto, do espiritismo em alguns rituais. Bom, mas voltando ao assunto. Esses irmãos, eles olham, eles veem as nossas imagens de Exus e ficam um pouco receosos. E aí cabe ao dirigente, aos médios explicarem que não existe essa relação. É a primeira coisa que a gente faz. Existe sim. Eu concordo com algumas opiniões que existe sim muitas imagens no mercado de Exus que são imagens complexas, que têm uma aparência muito, muito ruim. Mas para nós que já temos algum tempo de religião, nós que estamos acostumados, aquele tipo de coisa não assusta. Em compensação, aquele irmão, como eu já falei, que chega novo, ele fica bem receoso, principalmente com a entidade Exu e dentro desse conjunto, as imagens do Exu. Nós precisamos desmistificar esse tipo de pensamento e explicar aos irmãos que realmente não existe nenhuma relação entre os nossos Exus e o diabo católico. Bom, o que eu vejo assim? Será que é importante fazer um assentamento de um Exu
com uma imagem? Bom, eu acho que não. Eu acho que é possível sim fazer o assentamento de um Exu, tá? De uma bombogira, usando uma quartinha com uma cor específica da vibração, vermelho e preta. Eu acho que em certos casos não precisa usar uma imagem que muitas vezes acaba trazendo um certo desconforto para a visão de algumas pessoas, para o entendimento de algumas pessoas. Então, nesses casos, eu acho sim justo que o dirigente, que o pai de santo, ele faça o assentamento numa quartinha e a pessoa que recebeu aquele assentamento, que vai ficar com aquele assentamento, vai começar a entender com o tempo o que é, o porquê de algumas imagens serem tão complexas, vamos dizer assim. Uma outra coisa assim, que eu digo, para algumas pessoas que têm vidência, algumas pessoas que têm uma percepção mais favorável, vamos dizer assim, uma percepção maior do mundo espiritual, essas pessoas que têm vidência sabem que muitas vezes, como eu já falei aqui no canal, que muitas vezes, ou posso dizer assim, que na maioria das vezes, a aparência dos espíritos, dos nossos guardiões, não tem nada a ver com a aparência daquela imagem de gesso. Então, é mais uma das razões que eu digo que fazer o assentamento na imagem de gesso muitas vezes não é necessário, tá? Claro que a nossa religião, ela traz já há dezenas de anos, vamos dizer assim, a Umbanda tem 100 e poucos anos de criação, então a gente sabe que essa cultura, tá, de fazer o assentamento em cima da imagem é uma cultura muito antiga. Mas, se a gente for estudar, a gente vai ver que certos segmentos nem usam mais imagens de Umbanda. Nem usam mais imagens de Exu e nem imagens nenhuma. Então, já fica aqui declarado que a imagem, ela não é uma obrigatoriedade. Tá? A imagem dentro do terreiro de Umbanda não é uma obrigatoriedade. É claro que, como eu falei, já é uma cultura que vem de décadas e que para alguns segmentos não é conveniente mudar. Eu mesmo, como vocês podem ver aí, eu tenho aqui um gongá atrás de mim e eu ainda uso imagens. Eu acho que as imagens, eu acredito que as imagens sejam necessárias para afirmar o pensamento. Uma egrégora, vamos dizer assim, positiva para algumas pessoas que não conseguem fixar o pensamento, algumas pessoas que não conseguem entender inicialmente como funciona a Umbanda. Então a gente sabe que o gongá, ele representa um portal, tá? Assim como as tronqueiras representam portais. E, em alguns casos, para algumas pessoas, as imagens são importantes. Outra coisa que eu acho, assim, que faz com que as imagens, principalmente aquelas imagens muito grotescas de Exus, principalmente de Exus, que elas possam ficar em segundo plano. Normalmente a gente está acostumado aqui na terreira, a gente faz o assentamento em cima de uma imagem de Exu. Então a gente recebe a imagem daquele irmão, tá? E aí a gente faz o assentamento ou o cruzamento, dependendo do segmento. Então a gente usa normalmente para fazer o batismo da imagem, para fazer o assentamento, a gente usa bebida, a gente usa ervas, tá? Só que dependendo da qualidade daquela imagem, dependendo da qualidade da tinta daquela imagem, no momento que a gente coloca uma imagem num alguidal, numa bacia, com bebida, com ervas, a gente pode ter ali
Problemas. Que tipo de problemas? Bom, a gente sabe que a bebida, no caso de Exus, tá? Não vou falar nesse vídeo sobre as outras imagens, mas principalmente as imagens de Exus. Quando a gente faz o assentamento de uma imagem de Exu aqui na casa, eu uso, no caso, a bebida, que é o marafo, tá? E eu uso ervas. Então a gente sabe que aquelas ervas e aquela bebida tem substâncias que muitas vezes podem corroer, podem desgastar uma tinta, tá? Uma tinta de uma imagem. Então, se aquela imagem ficar muito tempo mergulhada, se ficar muito tempo molhada com aquele líquido, ela pode se desgastar. E agora vocês imaginem só como fica complexo para algumas pessoas que usam a menga ou o achorô, que no caso é o sangue. Tem gente que faz. Aqui na nossa terreira a gente não usa sangue, a gente não faz sacrifício de animais, mas a gente respeita os segmentos que fazem. Então, pior fica quando uma pessoa faz um sacrifício e despeja sangue em cima de uma imagem, porque a gente sabe que o sangue tem toda uma composição que tem muitas substâncias no sangue. Então, o sangue ele também destrói as imagens. Então, tem tudo isso, tem todas essas questões que eu falei aí, para a gente pensar a respeito do assentamento de Exu feito com uma imagem. Outra coisa assim que eu digo que é muito importante é assim, bom, tu tá numa terreira onde tem 20, 30 pessoas, então normalmente algumas terreiras têm uma aruanda ou uma tronqueira grande e as tronqueiras por vezes têm ali as imagens do Exu, que é o chefe da casa, numa parte superior, e tem as imagens dos Exus e bombogiras que são dos irmãos, das pessoas, dos irmãos que fazem parte da corrente. Então, assim, de certa forma, agora falando a parte positiva que eu acho da imagem, que o assentamento na imagem, ele favorece a distinção. Então, se tu vai assentar, no caso, um Exu Marabô, tu tens uma imagem específica para sentar aquele Exu. Tu vai sentar um tranca-ruas, tu vai assentar um Exu Maré, tu vai assentar um Exu Caveira. Então, existe essa questão aí. As imagens, elas têm algumas coisas que são ruins, que eu não me agrado, como eu já falei anteriormente no início desse vídeo. Mas tem coisas boas. Essa questão de distinguir um assentamento de outro também é uma questão positiva da imagem. Além de que a imagem favorece para algumas pessoas, tá? Favorece a fixação do pensamento. Então, algumas pessoas olham para aquelas imagens e conseguem fixar o seu pensamento, conseguem ter, vamos dizer assim, uma concentração maior, tá? Mas mesmo assim, eu ainda sou a favor. Eu acho que com o tempo vai haver imagens, haverão imagens mais bonitas, mais bem acabadas. Gente, por enquanto é só. Foi um privilégio ter estado com vocês. Quem gostou do vídeo, por favor, dá um like aí para nos ajudar. Quem acha que esse vídeo tem informações válidas que podem servir para outras pessoas, compartilhe nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Facebook e inscrevam-se no nosso canal. Obrigado e